Meu nome é Daniele Gonçalves, sou assistente social, professora de História. Faço parte do movimento Ocupa Fazenda Engenho Novo, que conta no seu corpo técnico com assistentes sociais, historiadores e pessoas envolvidas com cultura, arte e meio ambiente. E também conta com o apoio de moradores locais e do entorno, e de outros municípios e pessoas do estado do Rio. O movimento Ocupa Fazenda Engenho Novo é um movimento popular organizado que ele surge no ano de 2018. Foi criado buscando evidenciar para o poder público e para a sociedade civil a importância histórica e cultural do espaço, a ausência de políticas públicas na região e a necessidade de intervenção social e cultural. Desde então, o movimento Ocupa vem realizando ações no município de São Gonçalo, com a realização de cafés na fazenda, sarau e uma sessão de fotos que culminou com uma exposição chamada Quem Somos? Atividades pertencentes aos 21 dias de ativismo contra o racismo e o mês da consciência negra aqui no município de São Gonçalo. No ano de 2021, devido à Lei Aldir Blanc estadual, o concurso cultural de redação com o tema A História que Não Vivi pôde ser realizado junto às escolas do município de São Gonçalo. Da mesma forma, a realização de lives e visitas guiadas no perímetro tombado da fazenda, entrevistas com remanescentes e apresentações culturais naquele espaço. O movimento surge nas inquietações de gonçalenses, que possuem um sentimento de pertencimento e que, ano após ano, presenciam o deterioramento deste espaço, que é um patrimônio histórico-cultural. A Fazenda Engenho Novo, localizada no bairro de Monjolos, cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, também foi nomeada como Fazenda Engenho Novo do Bom Retiro durante o século XIX e Fazenda Cerrado em parte do século XX. Esse espaço é tombado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Artístico e Cultural, o INEPAC, desde 1998. O local hoje também é conhecido como Lote 32 e teve suas terras desapropriadas em 1993 pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, o ITERJ, órgão do governo estadual, dando origem ao assentamento rural Fazenda Engenho Novo, onde foram assentadas diversas famílias. Apesar de catalogada e tombada como patrimônio cultural brasileiro, a Fazenda Engenho Novo está abandonada e necessitando urgentemente de uma intervenção em sua estrutura material. Essa intervenção, por sua vez, também passa pela preservação cultural e material daquele espaço, ou seja, das histórias que permeiam os séculos de existência daquele local. Falar sobre a Fazenda Engenho Novo é falar sobre a aplicação da Lei 10.639 do ano de 2003, sob um olhar diferente e pedagógico, realizando uma revisão da história tradicional sobre a fazenda. Sobre a questão racial, olhando para outras personagens, para além de seus proprietários, ou seja, falar sobre a escravização de um povo naquele território e todo o processo de silenciamento e apagamento de suas histórias. Falar do movimento Ocupa Fazenda Engenho Novo é falar sobre ancestralidade e seus descendentes através de relatos de personagens como Marcolina, Jesuína, José, Emiliana, Lucas, Florência, Antônio, Januário, Esther e seus reflexos até os dias atuais. Entender a importância da Fazenda Engenho Novo como patrimônio material e imaterial é significativo não só para a história de São Gonçalo, como para a história do Brasil. E para tal construção, para esse processo, gostaria de deixar uma frase da professora Marcolina Alexandrina: quem não tinha, eu gostava que tivesse.
E o objetivo do movimento Ocupa Fazenda Engenho Novo é fazer com que as pessoas que não conhecem a história da fazenda e toda a sua importância possam vir a ter acesso a esse conteúdo tão relevante para a história do Brasil, na ótica racial, com uma visão antirracista. Olá, meu nome é Vitor, sou professor de História. Vou dar continuidade à aula de hoje, realizando um breve panorama sobre a história tradicional da Fazenda Engenho Novo e um breve histórico sobre essa localidade em fins do século XVIII e início do XIX. Como a Daniele falou, uma das propostas do movimento Ocupa Fazenda Engenho Novo e também no minicurso é dar voz aos esquecidos e aos silenciados da história da fazenda, com uma proposta de revisão da história tradicional sobre a fazenda a partir da Lei 10.639. No entanto, não queremos e nem podemos com isso apagar ou deixar de lado o que já foi feito. Até porque o que conhecemos hoje sobre a Fazenda Engenho Novo é fruto de duas perspectivas. A oralidade, ou seja, a comunicação das histórias e tradições daquele espaço ao longo do tempo, através dos moradores e ex-moradores da fazenda e daquela região, de pesquisas que geraram trabalhos acadêmicos, como artigos e dissertações, e também livros. Vale citar o livro A Fazenda do Engenho Novo do Retiro, de Salvador Mata e Silva e Evadir Molina, professores e historiadores do município de São Gonçalo, o livro Joaquim Cerrado Pereira da Silva, um português idealista em terras gonçalenses, de Marione Meirelles Silvestre, a dissertação de mestrado de Rayane Oliveira, denominada O Mundo dos Fundos, o Barão de São Gonçalo e seus escravos, e artigos de autoria de Carlos Telita Godoy e Cristiane Valadares de Azevedo, que tocam mais em questões atuais, como a questão da agricultura, o assentamento rural da Fazenda Engenho Novo e a questão do turismo em patrimônio cultural. Esses trabalhos são importantes porque permitem que conhecemos mais sobre a fazenda, além de apresentar o caminho para fontes a serem pesquisadas. Por outro lado, o movimento Ocupa percebeu que, não só sobre a Fazenda Engenho Novo, mas também na historiografia sobre São Gonçalo, há uma carência, há uma ausência de estudos em história social e memória negra sobre a diáspora africana em São Gonçalo. O que podemos perceber com algumas dessas obras é que o foco sempre foi na história tradicional, sendo as histórias dos escravizados e seus descendentes esquecidas ao longo do tempo. Isso também é perceptível na história da Fazenda Engenho Novo. Caso pergunte pelo que ou por quais personagens a fazenda é conhecida, acredito que certamente virá uma resposta como Fazenda Colonial, de propriedade do Barão de São Gonçalo ou do Coronel Cerrado, os proprietários mais ilustres dessas terras. E de fato, a fazenda ficou conhecida por ter pertencido a Belarmino Ricardo de Siqueira, o Barão de São Gonçalo, durante boa parte do século XIX, e depois a família de Joaquim Cerrado Pereira da Silva, o Coronel Cerrado, durante boa parte do século XX. Relatos orais, imagens, pesquisas em fontes manuscritas e impressas são algumas das fontes que permitiram conhecer a história desses proprietários. Mas também, algumas dessas fontes podem ser olhadas de uma outra perspectiva, principalmente para conhecermos as histórias dos trabalhadores que fizeram a Fazenda Engenho Novo funcionar. Primeiro os africanos escravizados e seus descendentes, e depois os trabalhadores rurais, sitiantes, assentados. Os primeiros registros que se tem sobre a Fazenda Engenho Novo, por exemplo, nos possibilitam pensar nesse caminho. É necessário, no entanto, contextualizar esse período. Desde o século XVII, São Gonçalo estava ligada administrativamente à cidade do Rio de Janeiro, quando deixou de ser uma sesmaria e passou a ser uma freguesia, em fevereiro de 1647. No século seguinte, a freguesia já se constituía como uma sociedade mercantil, escravista e católica, com os seguintes números. Engenhos e fazendas somavam 38, eram 22 capelas e 18 oratórios particulares e o Templo da Matriz. Os engenhos de açúcar e aguardente se multiplicaram e consolidaram-se nesse período. Mas também existia plantação de diversos gêneros agrícolas, como frutas, legumes, hortaliças, arroz, feijão, mandioca, etc., que abasteciam o mercado interno e a cidade do Rio de Janeiro,
Tudo, obviamente, realizado pela mão de obra escravizada. As terras que viriam a ser a Fazenda Engenho Novo do Retiro, ou do Bom Retiro, mais conhecidas assim a partir da compra pela família de Bellarmino, Ricardo de Siqueira, fato que será apresentado em outra aula, já eram ocupados por uma outra família e pelos africanos escravizados que esta família explorava. Sabemos disso a partir de 2 registros. Primeiro, relato da visita de José de Souza Azevedo e Araújo Pizarro, o Monsenhor Pizarro, historiador, eclesiástico e político, que realizou uma visita à freguesia de São Gonçalo em 1794, em nome do Bispado do Rio de Janeiro. Nesse relato, o Monsenhor Pizarro menciona a existência de um oratório no lugar conhecido como Engenho Novo. O oratório estaria localizado mais ou menos a 3 léguas da Igreja Matriz de São Gonçalo, o que, convertendo, daria quase 15 quilômetros de distância. E se hoje a gente vê no Google Maps a distância da Fazenda Engenho Novo para a Igreja Matriz de São Gonçalo, daria mais ou menos essa distância mesmo. Esse oratório pertenceria a Ana Bustamante e a sua sobrinha, Luísa Vitória Bustamante. As duas eram integrantes da família Carribeiro Bustamante. Ao longo do século XVIII, a família Carribeiro Bustamante se destacou por ser dona de escravos e de terras na região de São Gonçalo, sendo patriarca e membro mais conhecido o desembargador Roberto Carribeiro. O desembargador casou 2 vezes, primeiro com Isabel Rosado de Gouveia, depois com Maria Angélica de Sá Menezes, e assim estabeleceu laços importantes com famílias da região, como os Fortes de Bustamante, dando origem a uma grande família composta por juristas, militares, mas ao mesmo tempo senhores de escravos e de terras que hoje compreenderiam bairros como os Monjolos e Santa Isabel. Ao conhecermos a história de famílias como estas, proprietárias de terras e de escravos, também é possível saber mais sobre a história de personagens esquecidas e silenciadas, como as africanas e os africanos escravizados. Ou seja, mapear as redes de relações dessas famílias é uma forma de saber como funcionava a dinâmica de exploração dos indivíduos escravizados. Permite que a gente pense mais sobre a história pregressa da Fazenda Engenho Novo, sobre as histórias e dinâmicas existentes naquele espaço antes da compra das terras pela família de Bellarmino. Dinâmicas sociais essas, relacionadas aos escravizados, como o nascimento e a mortalidade, o batismo com o padrinho, a nobilidade que ocorria ou não, através desse sacramento religioso, como também o casamento, e como essas ações podiam ser utilizadas como estratégia de sobrevivência da população escravizada. Saber como eles viviam, saber quais as suas origens, não só os que trabalhavam na fazenda no final do século XVIII, início do século XIX, mas também os que passaram a fazer parte da sociedade gonçalense, no contexto da diáspora africana. A principal porta de entrada dos africanos escravizados era o Rio de Janeiro. Um dos locais que mais recebeu essa população foi o Recôncavo da Guanabara, o que hoje seria a Baixada Fluminense, caminho pelo qual muitos chegaram à freguesia de São Gonçalo. A partir disso, nós podemos entender a diversidade desse grupo que chegou ao Rio de Janeiro, consequentemente a São Gonçalo e, consequentemente, as terras da Fazenda Engenho Novo, para serem explorados. É importante entendermos que os milhares de africanos que chegavam ao Rio de Janeiro, após sobreviverem à viagem atlântica em condições desumanas, pertenciam às mais diferentes etnias e que aqui sofreram um processo de ressignificação. Muitos eram denominados como Angola, Guiné ou Mina, lugares de portos no continente africano, mas também podiam pertencer aos mais variados grupos de diferentes regiões da África, com diferentes culturas. Isso abre a possibilidade da gente pesquisar mais sobre essas sociedades africanas nesses séculos, regiões como a África Central, a África Ocidental e a Oriental, a fim de compreender as mudanças e continuidades que essa população sofreu nesse processo. Nesse sentido, conhecer a história pregressa da Fazenda Engenho Novo também se faz necessário para que conheçamos mais sobre a diáspora africana, não só para São Gonçalo, como para o Brasil, um país que se constituiu baseado na exploração da mão de obra africana de seus descendentes e que ainda desconhece muitas das histórias desse povo. Por hoje eu fico por aqui e na próxima aula vocês vão saber um pouco mais sobre a Fazenda e seus personagens no século XIX.